Olá, caro telespectador, boa noite, receba as nossas cordiais saudações. O único programa da televisão angolana que aborda a relação entre consumidor e fornecedor está de volta. Estamos de volta para continuar a dar voz e vez aos milhares de consumidores que diariamente solicitam a nossa ajuda para dirimir os conflitos que enfrentam na relação de consumo. Apesar de reconhecermos o quão espinhosa é esta jornada, a nossa caminhada já dura 4 anos. Durante este período, ajudamos a resolver conflitos de consumo que pareciam não ter solução. É isso mesmo. Domingos Assis, um rosto já conhecido da ADIC, e Epifânio Joaquim, do INADEC, que estreia hoje neste novo formato do programa Defesa do Consumidor, são os nossos convidados de hoje. Eles vão ajudar-nos a fazer um melhor enquadramento nos casos em análise, com base na Lei de Defesa do Consumidor, a Lei 15/03, de 22 de julho. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos convidados. Boa noite, Domingos Assis. Boa noite, Pedro Pache. Boa noite, Dr. Epifânio. E uma boa noite extensiva aos consumidores que nos acompanham neste momento. Boa noite, Dr. Epifânio. Muito boa noite, Pedro Pache. Nós agradecemos pelo convite e estender as nossas saudações para todos os telespectadores que nos acompanham por meio desta que é a número 1 de Angola. Muito obrigado e seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem. Uma vez mais, nós vamos agora ao desfile dos factos desta edição. O primeiro caso que vamos dar-lhe a ver está ligado ao setor da educação e tem como protagonistas a encarregada de educação Maria João e o Colégio Emirage, localizado no Nova Vida. Com a paralisação das atividades letivas devido à Covid-19, várias instituições recorreram às plataformas digitais para continuarem a ministrar as aulas aos estudantes e, desta forma, não perderem o ano letivo. Procedimento adotado pelo Colégio Emirage. Entretanto, Dona Maria João diz ter informado ao estabelecimento de ensino que o filho não tinha como participar das aulas, porque antes teria de resolver o problema da internet. Depois de resolver o problema da internet, a consumidora pensou que o filho já podia participar das aulas. Entretanto, recebeu a comunicação da direção do Colégio Emirage que só teria acesso às aulas caso efetuasse o pagamento da propina dos meses de maio, abril e junho, em que o filho não participou das aulas. Deu para perceber? Conheça toda esta história agora com o jornalista Adilson Chifanda. Maria João está de costas viradas com o Colégio Emirage, onde o filho frequenta a 4ª classe. Em causa está a cobrança da propina dos meses de maio, abril e junho, período em que o estabelecimento de ensino alega ter ministrado as aulas com recurso às plataformas digitais em função das restrições impostas pelas autoridades devido à Covid-19. O Colégio Emirage em nenhum momento notificou a senhora Maria João para informar que os estudantes iriam ter esse tipo de aula? Não foi notificada. O colégio diz que enviou e-mail, mas pronto, eu não tenho na minha conta nenhum e-mail recebido. Não recebeu nenhum e-mail do colégio? Não tenho nenhum e-mail do colégio. Eles dizem que enviaram, ok, mas pronto, eu não recebi. E em agosto sim é que eu fui contactada pelo colégio, pelo coordenador da 7ª classe, a informar que o colégio tinha criado um sistema de estudo para os meninos e para não ficarem parados. E nessa altura foi que eu informei ao professor que eu não tinha condição em casa dos meninos assistirem aulas via WhatsApp ou via Zoom ou Classroom, que é o que eles estavam a dar, porque não tinha internet. Mas também informei ao professor que provavelmente depois de um mês, da altura que ele me contactou, já estaria em condições, porque os homens da SAP já estavam a montar o sistema na rua. Depois de resolver o problema da internet, a consumidora diz ter notificado o colégio no sentido do filho participar das aulas via Zoom, mas a solicitação não teve resposta positiva. Quando vim para pagar a propina do mês de novembro, que é o mês que eles iam retomar as aulas via Zoom, a senhora da secretaria disse-me que não podia pagar só o mês de novembro, tinha que pagar os meses de abril, maio e junho. E eu questionei por quê. Ela me disse que está orientado assim, porque o colégio pediu-me para falar com o diretor. Falei com o diretor disse-me que estão a cobrar porque o Colégio Emirage, nessa altura, funcionou, deu aulas via Classroom e via WhatsApp. Eu disse, tudo bem, ok, vocês deram as aulas, mas eu não assisti. Ele disse que não, independentemente de assistir ou não, todo mundo tem que pagar.
A mensalidade para a quarta classe aqui no Colégio Mirais ronda os 37 mil kwanzas, o que quer dizer que Maria João tem de pagar pelo menos 111 mil kwanzas. O diretor chamou-nos, eu tive cá com o meu esposo, chamou-nos e para dizer que o mínimo que ele podia fazer é parcelar os pagamentos. Temos que pagar de qualquer jeito, mas o que ele podia fazer é parcelar. Eu não posso parcelar uma dívida que eu não tenho. A minha questão não é parcelar, a questão é que eu não vos devo. Eu não posso pagar uma coisa que eu não devo. Não consumi o produto. E não tenho que pagar, a questão é essa. Independentemente de parcelar ou não, mas eu não consumi o produto, não tenho que pagar. Vamos até ao colégio então, senhora Maria João. Vamos sim. Exatamente, vamos até o colégio então. O diretor do Colégio Mirais até nos recebeu, mas não gravou entrevista. Exatamente, nós acabamos de falar com o diretor deste colégio, o Colégio Mirais, o Sr. Carlos Correia, que não quis prestar uma declaração oficial, preferiu que nós conversássemos fora das câmaras e alegou que não pôde fazer nada. Senhora Maria João, portanto, diz que em nenhum momento a senhora Maria João comunicou que tinha indisponibilidade em poder ter as aulas de forma online. Eu comuniquei quando eles ligaram para mim, a me informar que eles vão dar essas aulas online. Nessa altura que eu comuniquei. Como também eles não me comunicaram que haviam de dar aulas via Zoom ou Classroom e via WhatsApp. O Sr. Carlos Correia, que é o diretor do colégio, alega que todos os encarregados de educação têm essa informação. Não, nem todos. Eu tenho o meu telefone aqui, se podemos abrir, vamos buscar os e-mails do mês de abril, maio e junho. Não tem nenhum e-mail do Colégio Mirais. Não é? Não tem nenhum. Portanto, a senhora Maria João recusa-se mesmo a fazer o pagamento desses 3 meses que o colégio exige? Sim, eu não posso pagar por um serviço que não me foi prestado. Não posso. Exatamente. Portanto, de certeza que os nossos juristas em estúdio irão fazer o melhor enquadramento de acordo à Lei de Defesa do Consumidor. O colégio diz que passou a mensagem de que os pais teriam que pagar, portanto, os meses que os filhos tiveram as aulas com recurso às plataformas digitais, mas a encarregada de educação, Maria João, diz que em nenhum momento foi notificada pelo colégio, não recebeu qualquer informação sobre estas aulas online e que recusa-se a efetuar o pagamento dos 3 meses que o colégio exige. Portanto, por causa deste pagamento, desta falta de pagamento, o filho da senhora Maria João da 4ª classe não pôde assistir às aulas. As aulas nesse momento decorrem online. Dizem que sim, sim. E a criança não consegue assistir às aulas? Não, porque eles têm que dar o acesso Exatamente. para a criança entrar, sim. E, portanto, esta é a situação desta consumidora, é a inquietação desta consumidora. Nós tentamos o contacto com a direção do colégio, falámos com o Sr. Carlos Correia, que é o diretor deste colégio, não quis prestar qualquer declaração de forma oficial, mas falámos fora das câmaras, alegou que é o procedimento do colégio e que não podem fazer nada, que o colégio, portanto, está apenas a cumprir com aquele que é o seu papel e que a consumidora terá mesmo de efetuar o pagamento. Ora, se a consumidora vai pagar mesmo ou não, esse é um assunto, é um aspecto que de certeza que os juristas em estúdio que estão contigo, Pedro Pache, irão analisar e através da Lei de Defesa do Consumidor, então, teremos as respostas para este caso. É isso mesmo, Adilson Chifuanda. Nós aqui vamos tentar esclarecer com os nossos juristas o que é que deve acontecer neste caso. Eu vou começar com o Dr. Epifânio Joaquim, uma vez mais o nosso muito boa noite. Assistiu à situação, como é que se resolve este problema à luz da Lei de Defesa do Consumidor? Bem, Pedro Pache, princípio geral. Para começarmos com um princípio geral, que não se pode pagar por um serviço que não tenha sido prestado, primeiramente. Por outro lado, devemos perceber que se na altura, ou nessa questão dos meses que estão a ser cobrados, nós estamos a passar pelo primeiro estado de emergência. Logo, deveria haver por parte do colégio a dar lugar ao artigo 9º da própria Lei de Defesa do Consumidor relativamente à informação ao consumidor antecipada. O direito à informação. Exatamente, deveria passar a informação antecipada à consumidora no sentido, então, de fazer perceber que o colégio está a adaptar-se às medidas atuais, que, de certa forma, também é uma forma de
dar provimento e efetividade nas aulas, de modo a que o ano letivo não se perca. Ou seja, tem razão de ser a reclamação da consumidora? Tem, é legítimo que se levanta nesta altura. O que não pode existir não existe qualquer base legal, não existe qualquer meio que dê suporte a este fundamento que o colégio alega que deve ser pago estes 3 meses, sob pena então de não poder participar das aulas. Muito bem, Dr. Domingos Assis, há enriquecimento ilícito aqui neste caso? Pedro Paz, caros consumidores, é claro que da parte do Colégio Emirais há a tendência do enriquecimento sem causa, porque não justifica, tal conforme disse o Dr. Epifânio muito bem, não justifica, não prestou serviço e vai cobrar por esses serviços que não prestou. A Lei de Defesa do Consumidor é clara quanto a isso? Relativamente a isso, a lei estabelece o seguinte, que aquele que não prestou determinado serviço não deve cobrar por ele. Mas mais do que isso, Pedro Paz, e é onde vai a nossa preocupação. Em princípio, a lei, os regulamentos relativamente ao ensino, nos aponta que o ensino é presencial. A questão do ensino à distância é uma questão nova, que acredito não estar ainda regulada, e mais do que isso, é importante que se diga aqui, que fique claro que nós, a DIC, enquanto associação, durante o estado de emergência, já levantamos essas questões. Já até temos uma peça judicial em tribunal a correr, no sentido de chamar a atenção ao Ministério da Educação, que, enquanto órgão de tutela, devia tomar uma posição relativamente a isso. E também era importante dizer, Pedro Paz, que tudo isso ocorre dentro daquilo que são os colégios, as instituições de ensino privado, porque não há, por parte da instituição mãe, que tutela o ensino em Angola, uma mão pesada. Que não é normal. Estamos a falar do Ministério da Educação. Exatamente. Da Direção Provincial da Educação, em particular ao nível do Luanda. Sim, não é normal que uma instituição de ensino se arroga que deve cobrar por um serviço que não prestou e por parte da instituição que deve inspecionar toda essa atividade, não há essa resposta. Então, nós enquanto associação ficamos preocupados. Vamos criar todas as condições possíveis para ver se amanhã indicamos um técnico. Amanhã vão para lá, a DIC vai para lá amanhã. Vai indicar um técnico para ir já lá amanhã, tentar junto da instituição saber efetivamente... Qual deverá ser a posição da DIC? É ajudar a consumidora a não pagar ou vai optar por aquilo que o colégio quer, que é pagar por parcela? Não, a DIC vai olhar para a lei, o que é que a lei determina. É unicamente o que vamos fazer. Se a lei determina que não se deve pagar pelo serviço que não se prestou... Não se deve pagar. Não se vai pagar, certamente. E o INADEC, o que é que vai fazer, Dr. Epifânio? Bem, em relação a este caso em particular? Estamos a tomar o conhecimento agora e o que nós, o INADEC, temos feito diante das nossas mediações é no sentido de trazer uma abordagem mais pedagógica. Então... Quando fala em abordagem pedagógica, o que é que quer dizer? Em palavras miúdas. Uma abordagem pedagógica que o INADEC tem feito nas suas mediações é não olhar simplesmente para a lei, mas sim para olhar as condições que vivemos nesse contexto atual, onde trazemos para a resolução deste caso, mais do que olharmos para a lei, trazemos também a questão da equidade, em que, por um lado, apelando ao princípio da boa-fé, no sentido do colégio perceber as condições que vivemos, perceber as condições da própria consumidora e para que saiam daqui com um problema resolvido sem que haja qualquer... Permita que quando dizemos que vamos olhar para a lei, porque em princípio é o meio legal para a resolução. Exatamente. Agora, se vamos olhar para o contexto apertou a todos. Não pode o colégio, e quando o INADEC diz que vai olhar para outras situações, não pode o colégio cobrar. Boa-fé, estamos a falar de boa-fé objetiva, não é? A honradez e tudo mais. E quando se olha para a boa-fé, o colégio não prestou serviço, não deve cobrar. Isso é literal. Se existe uma outra situação que o colégio enfrenta, não pode imputar ao consumidor essa responsabilidade. Eu, enquanto consumidor, não tinha condições para poder participar das aulas online, via Zoom, via WhatsApp, devido às condições todas que nós sabemos. Nós temos problema de energia, temos problema da internet, que os custos são altos, temos problema do smartphone, que nem todos os consumidores têm disponível. Então, e não pode ser uma obrigação. A foi clara, disse que eu não consigo pagar agora porque eu não tenho as condições criadas, não tenho internet.
Então não devo pagar. Claramente, Pedro Pacheco, o colégio vem alegar que comunicou. Comunicou porque via. Entregou algum documento, pode fazer a prova via documental de que efetivamente comunicou ao consumidor dessa situação. Mas se o consumidor não tem essa capacidade, não pode abraçar. Vamos voltar a ouvir a consumidora, que falou em relação a este assunto. Ela explica detalhadamente o que é que aconteceu neste instante. O diretor chamou-nos, eu tive cá com o meu esposo, chamou-nos, e para dizer que o mínimo que ele podia fazer é parcelar os pagamentos. Temos que pagar de qualquer jeito, mas o que ele podia fazer é parcelar. Eu não posso parcelar uma dívida que eu não tenho. A minha questão não é parcelar, a questão é que eu não vos devo. Eu não posso pagar uma coisa que eu não devo. Não consumiu o produto. E não tenho que pagar, a questão é essa. Independentemente de parcelar ou não, mas eu não consumi o produto, não tenho que pagar. Doutor Epifânio, está claro aqui, ela diz que não quer parcelar nada porque ela não deve, não consumiu, não paga. Como disse de início, o princípio geral é não pode pagar por um serviço que não consumiu, não consumiu. Mas o doutor Epifânio fala em boa-fé, não só olhar para a lei, mas olhar no princípio da boa-fé. Isto porquê? Porque hoje o INADEC traz essa abordagem pedagógica no sentido de que não estamos simplesmente para imputar simplesmente a responsabilidade do colégio, queremos meramente aconselhar o colégio no sentido de primar pelos primados legais, não é? Que o primado legal é, de facto, a senhora não deve pagar por esses serviços, sem que haja um fundamento ou uma razão bastante... Mas o colégio está a obrigar a consumidora a pagar. O INADEC é Estado, defende o consumidor. Exatamente. Aliás, é o que diz a Lei de Defesa do Consumidor. É uma lei protecionista. Exatamente. Então, é nesta vertente que nós entendemos, primeiramente, para termos maior conhecimento do caso, é chamarmos as partes até a nossa instituição. No sentido, então, de mediarmos junto com as provas que a consumidora poderá anexar ao processo, e nós, o INADEC, vamos estar no encalço desta situação, em que podemos convocar o colégio, e vamos convocar o colégio, no sentido de esclarecer e fazer com que este não seja o violador daqui da própria Lei de Defesa do Consumidor. Mais direto, doutor Epifânio, se constatar que houve irregularidade por parte do colégio, o INADEC vai punir este colégio? Bem, punir no sentido... Porque o INADEC tem esta prerrogativa. Nós temos, de facto, nós temos, como toda norma, tem um caráter sancionatório. Caso o colégio não cumprir com aquilo que o INADEC vai orientar, que não deve fazer a cobrança desses meses, obviamente vamos dar um prazo em que deve ser cumprido. Não sendo cumprido, dura lex sed lex, nós vamos atuar nos devidos termos. Doutor Assis, esta posição do INADEC é o mais sensato para mediar este conflito de consumo? Pedro Pacheco, nós, enquanto associação, compreendemos a posição do INADEC, porque fazemos um recuo para o mês de maio, abril, quando foi exarado um despacho ou decreto conjunto entre o Ministério das Finanças, do Ensino Superior e da Educação, em como obrigavam que os consumidores deviam pagar 60%, até 60% do valor da propina. Nós saímos logo a dizer que não prestou o serviço, os cidadãos não devem pagar a propina. Mas o INADEC saiu, e isso é público, dizendo que não, devido ao contexto, a medida é mais acertada. Mas nós, desde aquele momento, dissemos que não, porque nós compreendemos a situação dos colégios, das instituições, mas não podemos onerar o consumidor por um serviço que o consumidor não deve. Nós, o INADEC diz que vai notificar, bom, que seja, o que nós, na verdade, pretendemos, do ponto de vista pedagógico enquanto associação, é encontrar sempre aquela solução que vai de encontro à vontade do consumidor. Que proteja o consumidor. Exatamente. Se o INADEC, nesse sentido, também vai trabalhar melhor, são duas associações a trabalharem para o melhor dos consumidores, vamos trabalhar juntos, vamos encontrar a solução, mas que fique patente aqui, e para que os consumidores percebam, nós não devemos pagar por aqueles serviços que não tivemos acesso. Nesse caso concreto, isto é de lei. É de lei. Essa consumidora não deve nem parcelar pagamentos de propinas, nem pagar daqui a algum tempo, até porque, e agora retomo as aulas, não percebo muito bem, porque as aulas para as classes que não são do exame, ou seja, até a quinta classe, estão suspensas. Agora, não compreendo, não consigo perceber bem como é que agora as aulas vão continuar, ou continuam para a quarta classe, e depois a consumidora é obrigada a pagar. Quando, em princípio, essas aulas
da Vocês estão a iniciação até fazer a quinta via classe. online. É online. Pedro Pache, a nossa lei, os contratos são para Aulas presenciais. aulas presenciais, quando assim não ocorre. Essas aulas dadas online, é verdade que pretende-se que os alunos não percam foco estudantil, não desaprendam aquelas matérias que já foram adquiridas durante o ano letivo, mas é importante que essas aulas depois, as provas dessas aulas online, têm de ser presenciais. Muito então, bem. que sentido faz? É verdade. Queríamos saber depois, e vamos aqui fazer um apelo direto aos órgãos de direito, no caso o Ministério da Educação, a expansão do Ministério da Educação, no sentido de encontrar uma solução para Neste essa caso. situação, que não é um caso isolado, acredito. Existem vários casos. Certamente Doutor existirão. Epifânio, na próxima quarta-feira poderemos ter novidades sobre este assunto do Colégio Emirás. É importante realçar aqui, Colégio Emirás, que está no Nova Vida, está com esta situação, com esta consumidora Maria João. Vamos ter já algum pronunciamento na próxima quarta-feira. Vamos sim, certamente teremos, porque neste momento o INADEC está atento a todas estas situações, não é? Independentemente do contexto atual que estamos a viver, mas nada obsta que nós possamos agir em conformidade, no sentido então de repor a legalidade. Muito bem, muito obrigado. Vamos agora ao momento para um curtíssimo intervalo. Daqui a pouco voltamos para outra história, é aqui no seu programa Defesa do Consumidor.
Muito bem, já estamos de volta para este espaço Defesa do Consumidor. Estreia nova temporada deste programa que aumenta a cultura jurídica dos cidadãos. Vamos agora chamar a nossa segunda matéria, que está relacionada com um trabalho de construção de 3 guarda-fatos de Pladur, que naturalmente foi, portanto, pedida por uma consumidora, que ficou orçado em 700 mil kwanzas. Entretanto, a consumidora teve de pagar o primeiro sinal de 300 mil kwanzas para que a empresa DEP Interiores começasse a produzir os guarda-fatos. 2 anos depois, Dona Domingas não viu os guarda-fatos e nem teve de volta o dinheiro. Acompanhe toda a história narrada pelo jornalista Adelson Chifuanda. Domingas Gabriel aguarda 2 anos pelos 3 guarda-fatos de Pladur que solicitou em 2018 a empresa DEP Interiores. O trabalho ficou orçado em 700 mil kwanzas, mas só começaria quando a consumidora pagasse o primeiro sinal. Que se eu pudesse o primeiro sinal, que eram 300 mil kwanzas, ela começaria a fazer o trabalho. Só que já lá vão 2 anos e nada, nem trabalho. Depois eu vi que era demora. Depois de 1 ano eu disse, não, já não quero mais os teus serviços, que gostaria que ela me devolvesse o dinheiro. Ela disse que está bem, que devolveria. E até agora nada. Em 2019, a empresa DEP Interiores até chegou a assinar este termo de compromisso na ADIC, garantindo o reembolso do valor. Entretanto, a garantia não passou disso mesmo. Como é que se sente diante desse cenário? Eu me sinto roubada, né? Porque isso eu acho que é um roubo. Porque se entrou dinheiro na conta dela, que não é dela, ela não fez esse trabalho, acho que ela está uma tentativa, não sei como dizer, de roubo. Tentativa de roubo ou não, a nossa equipa foi à busca da resposta na empresa DEP Interiores. Mas infelizmente este é o cenário que nós encontramos. A porta está encerrada. Senhora Domingas, por favor, é aqui o local onde há 2 anos veio solicitar que fizessem então os guarda-fatos. Sim, é aqui neste local, sim. Sim. Mas parece que já não funcionam aqui. Parece que sim, mas eu esteve aqui há 1 mês atrás e ainda estavam. Estava aberto, sim. Encontrei o funcionário. Com a empresa encerrada, restou-nos a via telefónica. Está bem, a Dona Dulce é a responsável no caso desta empresa, certo? Certo. Exatamente. Portanto, bom, o meu número é esse. Se puder passar o número à senhora Dulce, também agradecia, e vamos aguardar o vosso contacto, está bem, senhora Nelson? Ela está de licença de maternidade. Não percebo? Eu disse, nesse momento ela não está a trabalhar, ela está de licença de maternidade. Como disse, eu vou poder obter mais informações e depois eu dou uma resposta. Está bem, nós vamos aguardar o vosso contacto, tá? Ok. Tá bem, senhora Nelson. Falámos há pouco com a senhora Nelson, que é uma das funcionárias desta empresa, não é? Ela parece não conhecer bem o seu caso, mas disse que vai encaminhar a responsável deste espaço, que é a senhora Dulce. Sim. Com quem tem mantido, com quem tem falado, no caso. Sim. Quem tem falado, sim. A senhora Dulce, que é a dona, até ela é dona mesmo dessa empresa, e foi com quem falei, foi com ela mesmo. Exatamente. Vamos aguardar. Ela ficou com os nossos contactos e ficou de retornar, não é? No sentido de depois marcarmos um dia, porque também diz que a senhora Dulce está de licença de maternidade e ela mesma também são as únicas que podem, de alguma forma, resolver essa situação. Vamos aguardar pelo sinal delas? Sim, vamos aguardar, sim. É o único espaço onde funcionavam. Está livre para arrendamento. Fica difícil encontrarmos uma solução para esse caso. É verdade. Fica difícil. Mas acho que não é impossível, né? É difícil, mas não, nada é impossível. Vamos continuar. Estão identificadas as pessoas, elas têm contacto, nós vamos continuar. Sim, vamos continuar. Sim. Não é, senhora Domingos? Sim. Tem esperança que depois de 2 anos vai conseguir ter o seu valor de volta? Eu tenho esperança, sim. Não é? Tenho. Exatamente, a esperança é a última a morrer, a senhora Domingas tem esperança e nós estamos aqui desse lado para dar o apoio necessário para que de facto essa situação que ela tem
que já se arrasta há 2 anos seja resolvida de uma vez por todas. A senhora Domingas pagou 300 mil kwanzas para que a empresa fabricasse guarda-fatos através de Pladur, mas isso nunca chegou a acontecer. A empresa comprometeu-se em fazer o reembolso desses 300 mil kwanzas, mas a verdade é que, envolvidos 2 anos, a empresa DEP Interiores não devolveu o dinheiro, comprometeu-se na DIC assinando um termo de compromisso. 1 ano depois também não fez, portanto, este reembolso. De resto, Pedro Pacho, nós vamos continuar sim a acompanhar este caso e prometemos trazer a resolução do mesmo. É contigo. Muito bem, Adilson Chifuanda aqui com este caso da DEP Interiores. Dr. Domingos Assis, parece que estamos a falar de um fornecedor já conhecido, a DEP Interiores. Conhece? Já ouviu falar desta DEP Interiores? É, Pedro Paz, caros consumidores, pelo que podemos apreciar na peça e conseguimos perceber que a DIC já vem a trabalhar neste caso há algum tempo. Temos feito algum esforço no sentido de chamar a atenção à Dona Dulce, com quem já falamos inúmeras vezes. Dona Dulce, deixa só aqui deixar, portanto, realçar, a Dona Dulce é a proprietária da DEP Interiores. Exatamente, Pedro Pacho. E a Dona Dulce, infelizmente, é triste até dizer isso em televisão, mas não é uma pessoa que merece confiança. Por que não merece confiança? Pedro Pacho, foram N encontros marcados. No dia do encontro, a Dona Dulce liga e diz que não pode aparecer. Deslocamos a equipa para a DEP, hora marcada por ela, para atender os mediadores da DIC, no sentido de resolver o problema. A Dona Dulce liga e diz que não pode aparecer. E se quiserem reunir, que venham reunir em minha casa. Na casa da fornecedora? Em casa da fornecedora. Nem é no escritório? Não, em casa. Os nossos técnicos se recusaram, mediante nossa orientação, e a Dona Dulce, ou seja, a DEP é daquelas empresas que, em regra, não merece a confiança dos consumidores. Entendemos nós que, enquanto defensores dos consumidores, e fazemos aqui um apelo e recomendação aos consumidores que nos acompanham neste momento, que não solicitem esses serviços, porque eles, infelizmente, não conseguem honrar com aquilo que... O serviço daí está, nós podemos aqui observar os 300 mil kwanzas que a Dona Domingas entregou a título de sinal. Como sinal. Exatamente. Então, se aquele que recebe o sinal, por alguma razão, não puder honrar, deve dar esse sinal em dobro. Agora, imagina, Pedro Paz, a Dona Dulce recebeu os 300 mil há mais de 1 ano. Não deu de volta, não ressarciu a Dona Domingas sobre esse sinal. Aquilo que são os 300 mil, será que vai conseguir honrar os 600 mil kwanza em dobro? Não acreditamos. Doutor Epifânio, que a Lei de Defesa do Consumidor também tem argumentos para casos do género. Há um consumidor que entrega o sinal, 300 mil kwanzas, de 700 mil kwanzas, 2 anos passaram e não tem os 3 guarda-fatos que encomendou. Pois é. A Lei de Defesa do Consumidor salvaguarda os interesses legítimos econômicos dos consumidores, no seu artigo 15º. Por outro lado, os contratos com a modalidade de promessa contêm esse axioma jurídico que é o título de sinal. Se estes 300 mil kwanzas foram pagos a título de sinal, como disse o Dr. Ibem, segundo o artigo 442 do Código Civil, afere que este valor deve ser não só ressarcido, mas como sendo reembolsado em dobro. Ou seja, só para esclarecer os nossos telespectadores, a Dona Domingas, de acordo com a lei, deve receber 600 mil kwanzas. Certo. E é isso que pode acontecer? É isto que pode acontecer e nós vamos pedir que a consumidora, neste momento, o INADEC está aberto das 8 às 15 horas, no sentido de recebê-la, traga para nós os comprovativos. Epifânio, está o comprovativo na imagem, 300 mil kwanzas, tem o nome de Dona Dulce Conceição Castigo Cubica Antônio, é o nome da proprietária, que é, no caso aí está o nome do destinatário, a proprietária da DEP Interiores, está confirmado, pagou os 300 mil kwanzas. E então, de acordo à lei,
ela deve receber o dobro. O dobro deste 600 mil kwanzas. Certo, nós vamos anexar esta fatura, não é? Vamos fazer uma cópia para fazer fé ao processo e, se for necessário, também vamos convidar a doutora Assis, a ADIC, no sentido de pedir mais subsídios, de modo a que nós notifiquemos, primeiramente, a dona Dulce, enquanto proprietária da empresa, no sentido, então, de também podemos agir em conformidade, no sentido de haver esse reembolso num prazo que o INADEC vai estipular após a análise dos factos. Agiu de má fé, dona Dulce? Claramente. Ao passar 2 anos sem qualquer resultado para a dona Domingas? Claramente, Pedro Pachi, a dona Dulce, a DEPO, a representante da DEPO, é daquelas empresas que nós no passado chamávamos as empresas que não deviam estar a funcionar nessa altura. E a Lei de Defesa do Consumidor, da forma que é protecionista, estabelece algumas medidas administrativas para aqueles que não honram com os compromissos que têm com os consumidores. Uma delas, e como ela tem uma licença para exercício dessa atividade, que seja revogada essa licença. Esta licença, para ser revogada, e é responsabilidade do INADEC. O INADEC pode revogar essa licença em caso de notar que é reincidente a esta atividade da ADEP Interiores? Pode revogar? Podemos, sim, sendo uma medida, poderá ser aplicada como sendo uma medida sancionatória, como disse, todas as normas têm um caráter sancionatório e, portanto, nós podemos, sim, como revogar ou encerrar temporariamente o estabelecimento. Exatamente. Nesta altura, não adianta o INADEC ser pouco patriota no sentido simplesmente de fechar o estabelecimento, mas queremos meramente apelar. Né? Nas nossas mediações nós tratamos os assuntos de formas, primeiramente, a apelarmos no sentido de cumprir ou pactuar com a lei. Este, sendo já residente e não querendo compactar com a lei, nós, obviamente, que vamos, de certa forma, ativar as nossas sanções administrativas no sentido de obrigar, de forma compulsiva e coerciva, a haver este reembolso dos valores. Olha, a dona Domingos, a nossa consumidora, que hoje está a ser aqui analisada o seu assunto, sente-se que foi roubada. Vamos ouvir um bocadinho mais da dona Domingas. Eu me sinto roubada, né? Porque eu acho que é um roubo, porque se entrou dinheiro na conta dela, que não é dela, ela não fez esse trabalho, opa, acho que ela está uma tentativa, não sei como dizer, de roubo, porque depois o telefone dela, o trabalhador dela é que recebe as chamadas e ela só usa para o WhatsApp. Dizem que está de licença de maternidade, não sei se é verdade, se não. Sente-se roubada? Sim, sinto-me roubada. Sente que é o seu direito que foi violado, é isso? É isso, sinto que é o meu direito que foi violado. Doutora Assis, mais uma consumidora que sente o seu direito violado, mas nós estamos aqui exatamente para clarificar. Por isso é que temos a ADIC, que é uma Associação de Defesa do Consumidor, o INADEC, que é o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, representa o Estado, tem poderes para sancionar, para revogar, para retirar licença. Portanto, nós não vamos deixar escapar absolutamente nada que for violação de direitos do consumidor. Certo, e é importante dizer que os contratos obedecem a um princípio fundamental, que é o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, os contratos devem ser cumpridos na plenitude. Aquele que se obriga a prestar um serviço deve, obviamente, aperfeiçoar esse contrato cumprindo. Não cumprindo, até uma obrigação moral, mais do que olharmos para a lei, é uma obrigação moral, em que não é normal que o prestador de serviço tenha em posse valores indevidos de um serviço que não tenha sido prestado. Logo, tem a obrigação de fazer a restituição em dobro, conforme afere o 442 do Código Civil. Muito bem. Doutor Epifânio, também vamos querer ter mais subsídios sobre este caso na próxima quarta-feira. O momento agora é para a pergunta do consumidor e está aqui 2 juristas, vão poder responder em pelo menos 40 segundos ideias sobre aquilo que é a pergunta do consumidor. Olá, eu sou o Kilson André Dotone. Eu gostaria de saber, doutor, que cuidado devemos ter ao comprar produtos nesta quadra festiva? Vamos começar com a doutora Assis. Bom,
Aos consumidores que nos acompanham a partir de casa, nós fazemos uma recomendação que já tem sido recorrente nos anos passados. Prestar atenção necessariamente naquilo que são os produtos que estão em promoção. Porque nessa fase da quadra festiva, e alguns fornecedores que, em regra, tendem a enganar o consumidor, aproveitam alterar os preços, não digo, mas as datas de caducidade dos produtos, o preço do produto, vamos pensar, são 50 kwanza, ele diz que é uma promoção e o preço real são 50 kwanza, ele diz que está 40 kwanza, quando na verdade não. Precisamos chamar a atenção aos consumidores no sentido de prestarem atenção à informação que consta essencialmente do produto que vai adquirir, para que, conforme se diz na gíria, não venham comprar gado por lebre. É preciso olhar para a promoção. Muito bem, doutor Epifânio. Pedro Pacho, nessa quadra festiva, normalmente o dezembro é um mês muito visado nessas práticas em que, de má fé, os prestadores de serviços, alguns prestadores de serviços, tendem a alterar a data, o prazo de validade dos produtos. Então, os riscos que se correm nessa altura é poder adquirir um produto que não esteja impróprio para o consumo humano. Neste caso, estamos aí, porque a procura nesta altura é maior. Logo, temos aí a febre das Black Friday, em que os valores são reduzidos, há um valor reduzido muito proporcional, e os consumidores, achando naquela compra desenfreada, vão comprando, vão adquirindo esses bens e não prestando atenção aos rótulos. Imaginemos um bidão d'água que o rótulo diz ser uma água de mesa, mas no fundo é uma água, digamos, mineral. São coisas completamente diferentes. Então isto poderá causar algum mal ao organismo humano, razão pela qual nós temos alertado os nossos consumidores a terem muito cuidado na aquisição de bens e serviços nesta quadra festiva, porque está aí a má fé e nós não conhecemos o coração de todos esses prestadores de serviço, a razão pela qual nós queremos manter o consumidor alerta. Já que está com a palavra, um minuto para aquilo que são as atividades do INADEC, tem uma atividade importante, uma mensagem do INADEC. Bem, nós temos a dizer que neste mês de novembro o INADEC pleiteou a favor dos consumidores, tendo como causa maior, ou seja, para nós foi um ganho porque nós conseguimos fazer com que houvesse a restituição para a esfera do consumidor num valor de 40 milhões de kwanzas, ou mais de 40 milhões de kwanzas à esfera do consumidor. Portanto, o INADEC está a continuar, o INADEC está atento, as nossas atividades continuam, e neste mês de dezembro o INADEC torna-se mais eficaz para então poder fiscalizar o mercado no sentido de garantir uma quadra festiva sadia e com muita saúde. Muito obrigado, estamos juntos. Doutora Cisa, em 20 segundos, a DIC o que é que está a planificar? A DIC, primeiro, reitera aquilo que é a célebre frase, que o consumidor é a nossa prioridade. E sendo a nossa prioridade, nós trabalhamos com a comunicação social e com os técnicos que temos no sentido de chamar a atenção aos consumidores sobre o cuidado que se deve ter na relação de consumo, sobretudo numa fase como essa, em que os consumidores veem o seu poder de compra diminuído e os fornecedores veem nisso a oportunidade para enganar novamente o consumidor. O consumidor é a nossa prioridade, como sempre. Muito obrigado, doutor Domingos Assis, muito obrigado, doutor Epifânio. Contamos com a sua contribuição, estimado telespectador. Conte-nos a sua história ou manda a sua reclamação para o nosso correio eletrónico defesadoconsumidor@tvzimbo.com e também na nossa página de Facebook Informação TV Zimbo. O nosso objetivo é mediar conflitos de consumo, aumentar a cultura jurídica dos cidadãos e poder dizer: cidadão bem informado é consumidor respeitado. A todos, no toma sala. Ou seja, fiquem bem.